tarde, começa agora os Donos da Bola nessa sua terça-feira um pouquinho fria, né não, Bernardo? Meu irmão, tá diferente. O friozinho do inverno. Gosto muito, inclusive. Gosta? Gosto bastante. Muito boa bom. tarde pra você. Eu prefiro o inverno do que o calor do verão. Que isso, eu cara? Eu sou assim. Você é brasileiro, pô. Eu gosto do clima de Campos do Jordão, gosto de colocar um casaquinho. Não tô com ele aqui, mas eu gosto de colocar um moletomzinho, Pedro. Dito isso, então, Gabriela cobre uma viagem a Campos do Jordão do Bernardo Baitelli. Eu pedi ela em casamento em Campos do Jordão. Caraca, romântica, hein? Muita coisa, né? Bom, gente, bora falar de São José, né? Esporte Clube. Já vamos abrir o programa com esporte regional. Já tá na porque tela. O São José, olha só, ele já anunciou os horários dos jogos em casa na Copa Paulista e tá dando uma polêmica danada em Bernardo Baitelli. Tá Por mesmo. quê? Horários e dias, porque os jogos dentro desses dois primeiras partidas, sextas-feiras às 19 horas, torcedor da Águia. Você saindo do seu trabalho, já pega o seu carro, deixa a camisa do São José no carro e vai pro Martins Pereira curtir os dois primeiros jogos. E aí encerra aqui a primeira fase jogando em casa contra o São Caetano já no sábado às 3 da tarde. Mas muita gente reclamou desses dois horários de sexta-feira, 7 da noite. Não tem como. Te quebrou, né? hein, Pedrão? Sexta-feira, 7 da noite. Mas é sério, falando sobre horários de trabalho, né? Tem muita gente que tá saindo de casa, saindo do trabalho, sim. desculpa, perto das 7 da noite, não dá nem tempo de chegar, sem contar o frio também, né? Hoje eu tava conversando com o Antônio Carmo. O frio, querendo ou não, afasta o torcedor do estádio, né? Aquele torcedor que não vai muito, ou que tem um filho pequeno, uma criança, um menino de 6, 7 anos. Sim. Não vai querer levar no estádio, lá no Martins Pereira, nesse horário, nesse frio. A criança pode ficar doente também. É uma questão também a ser abordada. Ninguém entendeu muito bem o porquê o São José decidiu jogar às sextas-feiras às 7 da noite. E contra o São Caetano vai ser sábado às 3, porque é a última rodada. Aí todos os jogos têm que ser no mesmo horário. Não foi o São José que pediu, mas as publicações do São José nas redes sociais, tá todo mundo reclamando bastante. Não deu para entender muito bem essa ideia, né, Bernardo? Muita gente fala sobre a competição em si, né? A Copa Paulista, qual que é o tamanho da competição realmente para o São José. Vale sim um calendário nacional pro ano que vem. Mas realmente o apoio da torcida é fundamental para esses momentos. Conseguir ou a Copa do Brasil ou a Série D. E aí vai afastar o torcedor e também não vai ter o peso do 12º jogador. Quem também tem uma opinião sobre isto é o Antônio Carmo no Carmopédia. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, aqui estamos. Não dá nem tempo de gravar. Tá bom, chega. Foi já, passou? Posso gravar de novo? Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Aqui estamos nós, o nosso Carmopédia no ar, nesta terça-feira, chegando a Copa do Mundo, todo mundo já se preparando, você sabe, futebol brasileiro, Série A, né, parada, as outras divisões continuam, e aí vem a Copa do Mundo, que começa semana que vem, claro, aqui na Band, você vai acompanhar tudo conosco, nos Donos da Bola você não vai perder nada. E fica toda aquela expectativa também, gente, porque daqui a pouco tem Copa Paulista, né, a gente, lógico, está com toda a atenção voltada para a Copa do Mundo, mas o São José Esporte Clube vai disputar a Copa Paulista, que começará, está marcada a rodada inicial no dia da final da Copa, claro, os jogos serão antecipados, né? E aí o São José começa agora a se arrumar, montando ali o seu elenco para disputar a competição. São José foi vice-campeão em 2023, disputou o Brasileiro da Série D em 2024, ano passado parou nas quartas de final. Agora ontem o que chamou a atenção é que oficialmente São José divulgou aí os horários que pretende disputar os seus jogos como mandante. Nas duas primeiras rodadas, que serão a segunda e quarta da tabela, porque o time estreia fora na primeira, São José vai jogar sexta-feira, 19 horas. Na sexta rodada, como todos os jogos têm que ser no mesmo horário, ficou para sábado às 3 da tarde, um bom horário. E esse horário, gente, com todo respeito, sexta-feira, 19 horas, é de doer, é de lascar, hein? Não dá para arrumar uma coisa melhor, não sei por que o São José optou em jogar neste horário. Divulgou apenas e não trouxe um esclarecimento, olha, por causa disso ou daquilo. A gente já tem visto aí os torcedores reclamando, nossa equipe está fazendo aqui uma matéria falando sobre isso daí e que realmente não agradou a grande maioria do torcedor joseense. Sexta, 19 horas é ruim, estamos no inverno, é muito frio, Martins Pereira é um lugar gelado,
o torcedor sai do trabalho 18 horas, 18h30, fica ruim. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui de imediato, horário reprovado. Gente, boa terça-feira para vocês. Até amanhã, hein? Valeu, Carmo. Feliz aniversário pra nossa lenda dos donos da bola. E tá sem papas na língua. Não gostou do horário. Não gostou porque na sexta-feira é dia sagrado do... Não é? O Carmo gosta, né? Daquela aguinha transparente. Ele gosta do gelo, só que, né? No outro, né? Exatamente. Mas parabéns ao Antônio Carmo, uma lenda, né? Nosso ídolo aqui no esporte regional. Muitos anos de vida, completou 68 agora, hein? Tá bem. Tá bem demais. Opa. Lúcido, lembra de tudo. Essa é a coisa mais importante, é a saúde, né? É isso aí, Carmo. Muito obrigado também pelas informações e a sua opinião. Mas falando de São José, só que das quadras, hoje tem clássico no Campeonato Paulista de Futsal contra o Taubaté. Olha aí, mais um clássico nesse ano e agora pelo Campeonato Paulista de Futsal. Vale muito esse jogo, hein, Pedrão? As duas equipes não estão nada bem na competição, cara. O São José começou muito bem, né, com 2 vitórias consecutivas e o Taubaté ainda não se acertou. O São José está na 5ª colocação, enquanto o Taubaté está na 15ª, são 16 times, então o Taubaté é o penúltimo colocado. Enquanto o São José está na parte de cima da tabela, mas precisa voltar a conhecer o caminho das vitórias. E não tem jeito, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o poeta. Um jogo bom para se acompanhar nessa terça-feira à noite lá no ginásio do Alto de Santana, né, Bernardo Batelli? Quem vai falar um pouquinho mais são os treinadores. Gabriel Oliveira de um lado, Leandro Reis do outro. Boa tarde a todos. Bom, o Campeonato Paulista acho que é o mais difícil dos últimos anos. 5 equipes da Liga Nacional, bastante equipes aí que se reforçaram. Então tá bem bolado, bastante equipes ali brigando pela parte de cima. A gente começa bem o campeonato, né, com 2 vitórias e um empate contra o Magnus lá em Sorocaba. E agora a gente vem de 2 jogos sem vencer, né? Então a gente precisa nesse clássico reencontrar o caminho das vitórias. A gente sabe que não vai ser fácil, jogar clássico é sempre disputado, sempre difícil. O Taubaté tá buscando se reabilitar e a gente também, né? Em situações diferentes, mas os dois procurando vitória. Então quem compareceu ao ginásio do Alto de Santana aqui em São José vai ver um grande jogo e a gente buscando a vitória a todo custo, porque a gente precisa reencontrar o caminho de vitória para continuar na parte de cima da tabela. Beleza? Bom, um jogo especial, né? Sempre um clássico regional, envolve vários fatores. Se trabalhamos bem, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, apesar dos resultados, a equipe vem jogando bem, vem conseguindo obter uma boa performance. A gente sabe que num clássico a gente não pode errar, quem errar menos vai ser vitorioso. Esperamos representar bem a nossa cidade, o Taubaté Futsal, nesse grande jogo de hoje à noite. É isso aí, Bernardo Baitelli, muito boa sorte aos 2 times, que eles façam um clássico maravilhoso, não é não? Que ganha o melhor. Que vença o melhor, é isso. Agora mudando um pouco de assunto, Bernardo, o São José Basquetebol Feminino entra em quadra hoje diante do Cerrado Basquete, às 8 da noite, pela 17ª rodada da Liga de Basquete Feminino. As joseenses estão na 6ª colocação, com 46,7% de aproveitamento, enquanto as rivais são as 4ª colocadas, com 66,7%. Então, jogo importantíssimo para o São José nas pretensões do campeonato, que está acabando a primeira fase, né, Bernardo Baitelli? Então é bom se manter na zona de classificação e tentar terminar na melhor posição possível para não pegar um rival tão forte assim no primeiro mata-mata, né? Exatamente, o São José realmente está muito bem nesse campeonato na LBF e já conquistou as vitórias lá no Nordeste. Agora vamos em busca da 3ª vitória consecutiva. Eu tenho certeza que o time comandado por... Leandro Leal, né? Leandro Leal, o grande Leandro Leal, peço desculpas pelo esquecimento, mas o Leandro Leal faz um trabalho espetacular com as meninas da Águia. A gente aqui deposita todo sucesso nesse jogo contra o Cerrado, que acontece hoje, hein? Jogo grande, jogo importante para alcançar voos maiores, Pedro Elias. É isso aí, Bernardo Baitelli, mas agora chegou o momento dele, não é não? Do intervalo. É hora do intervalo, então bora pro intervalo, daqui a pouco tem mais os donos da bola para vocês. Gente, essa praça tá ficando linda, hein? E pelo que eu vi, tem mais coisa boa vindo aí. Escolas, hospitais, câmeras de segurança. Tem mesmo? Ou se tem?
Vai vendo. A Prefeitura está construindo uma nova maternidade e as novas UBSs Vila Industrial, Monte Rei e o Novo C também estão em andamento. E a UBS Pinheirinho vem aí. Tá vendo? As obras do Complexo Sebastião Gualberto também estão a todo vapor. Novas praças sendo entregues, vielas revitalizadas e iluminadas. Tá vendo? Na educação, novas escolas e creches estão sendo construídas. São mais vagas e educação para as nossas crianças. Tá vendo? As novas câmeras do CSI já estão monitorando as ruas, para São José continuar sendo a cidade mais segura do estado. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo? A Prefeitura tá fazendo. Tá vendo, tá vendo? A Prefeitura tá fazendo. Tá vendo, tá vendo? Bom mesmo é viver em São José. A Prefeitura tá fazendo. Precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio. A Ismailane faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar, com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro. Ter autonomia hoje, ser próspera, pra mim isso é superação. Governo do Estado. São Paulo são todos. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização Grupo Band Vale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, Pedrão. A seleção chegou nos Estados Unidos. Você tá confiante, cara? Fala pra mim, depois do 6-2, você aumentou um pouquinho? Cara, a seleção se despediu bem, né, velho? Eu fiquei com medo do Brasil jogar mal e ir com aquele clima meio melancólico para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. Mas eu acho que essa última impressão foi a melhor possível. Maracanã lotado, 6-2, festa. Os jogadores reservas entraram bem, o Vinícius Júnior jogando bem também. Eu tô feliz, cara, estou confiante. E o Brasil, se eu não me engano, já até treina hoje lá nos Estados Unidos. Todo mundo apto, tirando o Neymar, que ainda está se recuperando da lesão. Mas em breve aí todos os jogadores estarão à disposição. E, sábado que vem já é o jogo de estreia do Brasil. Então, uma semaninha e meia aí para o Brasil se preparar lá nos Estados Unidos. E esse sábado também tem jogo, né, Bernardo Baitelli, contra o Egito. É isso aí, um adversário mais poderoso que o Panamá. Aí a gente realmente vai ver a força que o Ancelotti pode colocar entre os 11 iniciais, porque a gente comentou. Danilo Santos entrou bem, Paquetá mostrou serviço, a garotada Endrick, Ryan e Igor Thiago. O segundo tempo, né? O segundo tempo contra o Panamá foi a altura que a gente espera. Mas eu acho que os 11 iniciais realmente vão ser os mesmos que começou contra o Panamá. E eu acho que, Pedro, com essa estileira... Aí, homem! Tá aí, homem! Olha aí! Gostou dessa estileira aí, pai? Ah, bonito, né, cara? Achei bonito. Achei o pessoal na estica aí, bem trajado, até porque é um evento que você precisa estar bonitão, né? Copa do Mundo, a cada 4 anos que acontece, só são 26 caras que são convocados. Então agora não tem jeito. Tudo bem, alguns concordaram, outros nem tanto com a convocação do Ancelotti. Um ou outro nome aqui ou ali. Mas, agora os caras estão lá, agora tem que torcer, né? Fazer o seu churrasco na sua casa aí nos Jogos do Brasil, torcer bastante, porque, tá todo mundo esperando esse Hexa. O Brasil completou agora o maior jejum de sua história, né? São 24 anos, isso aconteceu da Copa de 70 até de 94, e agora de 2002 até 2026. Tomara que esse jejum continue sendo o máximo, né? Os 24 anos, porque a gente precisa dessa sexta estrela. Tô confiante, Bernardo. Também tô confiante, cara. Eu acho que olhando pra cada rostinho aí, obviamente a Copa tem uma energia diferente, né? Os caras vão jogar 100% mesmo. E eu acho que realmente a gente passa pelo grupo com 9 pontos. E aí,
Vamos ver só. Vamos jogar sem peso na consciência. Quem sabe chegar numa final de Copa do Mundo e que venha o adversário. Que eu quero ser campeão, Pedro. Não aguento mais esse jejum, cara. O que eu queria ver era um Brasil e Argentina em algum momento da Copa do Mundo, sei lá, uma semifinal, que provavelmente é o que vai acontecer se tudo rolar naturalmente, né? Se as favoritas forem vencendo. Mas, Bernardo Baitelli, mudando um pouco de assunto, continuando falando sobre Copa do Mundo, mas os atletas do Brasileirão... Que parece um Brasileirão, né? Vão defender Sim. várias outras seleções além da brasileira. Nesta Copa de 2026, a seleção brasileira conta com a presença de 7 jogadores que atuam no Brasileirão. Mas não é apenas para o Brasil que o nosso campeonato cede atletas. As principais seleções do nosso continente contam com a presença de jogadores do Brasileirão, mas isso também se estende às seleções europeias. A Argentina conta com apenas um convocado atuando no Brasil. Flaco Lopes, o artilheiro do Palmeiras, que teve destaque após excelente temporada no comando de ataque do Verdão. Já a Colômbia tem a presença de 4 atletas que atuam no nosso futebol: John Arias, do Palmeiras, Carrascal, do Flamengo, Juan Portilha, do Atlético Paranaense e Andrés Gomes, do Vasco. O Equador conta com diversos atletas do Atlético Mineiro. No total, 5 convocados atuam em nosso país. A lista é composta por Alan Franco, Minda e Preciado, do Galo, além de Félix Torres, do Internacional, e Gonzalo Plata, do Flamengo. O Uruguai conta com o maior número de atletas do Brasileirão de toda a sua história. São 7 no total. 3 atletas do Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz e Varela. 2 do Palmeiras, Piquerez e Emiliano Martinez, além de Canóbio, do Fluminense, e Sérgio Rocher, do Internacional. Já o Paraguai tem 7 convocados que atuam no Brasileirão. O time que conta com mais atletas na lista é o Palmeiras, com 3 nomes convocados: Gustavo Gomes, Ramon Sousa e Maurício. Balbuena, do Grêmio, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, Bobadilha, do São Paulo e Isidro Pita, do Bragantino, também fazem parte da lista final. E Memphis Depay, o camisa 10 do Corinthians, é o representante do Brasileirão na Europa, defendendo as cores da Holanda. No total, são 25 atletas da nossa liga compondo outras seleções nacionais, mostrando como o Brasileirão tem ganhado força internacionalmente. E o seu time tem algum convocado, hein? Bobadilha, hein? Vai desfalcar o São Paulo nessa parada. Brincadeira, São Paulo não vai jogar, né? O Brasileirão vai dar essa pausa. Mas ficou feliz com o Bobadilha? Ah, cara, é sempre legal, né? Ter um jogador do seu time defendendo as cores de alguma seleção. Da brasileira seria melhor, mas o São Paulo realmente não tem ninguém ali para defender as cores da seleção. Não estou nem defendendo as do São Paulo direito, imagina da seleção brasileira. Mas legal, o Bobadilha está lá. Mas, Bernardo Baitelli, cara, trazer uma coisa aqui para você. Fica à vontade. O Brasileirão, né, que foi citado nessa matéria, levou 25 jogadores para a Copa do Mundo. O Brasileirão está em que patamar de ligas mundiais, na sua opinião, Bernardo Baitelli? Perfeitamente, Pedro. Para mim, o Brasileirão é uma das top 5 ligas mais fortes do mundo, tá bom? Porque, obviamente, tem o Flamengo e o Palmeiras ali brigando ano a ano, mas sempre tem um time grande ali buscando tirar um pontinho desses dois, né? Eu vou falar aqui, times grandes, hein? Corinthians, São Paulo, Santos, não sei. Que isso, Santos é grande, mas não tá incomodando. Santos é grande, mas não tá incomodando. Eu nem vou botar o Vasco nessa lista aqui, mas foi o único que tirou ponto do Palmeiras aqui, hein? Venceu o Palmeiras nesse ano. Mas o Flamengo, obviamente, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim, vou parar por aqui. Cruzeiro também é grande, que pode sim incomodar muito o time aí. Se a gente falar da Inglaterra, tem os top 5 ali, sempre. O espanhol, francês, alemão, você nem conta. Eu acho que o Brasileirão tá na top 5. Top 5 pelo que você falou, top 3, né? Melhor que francês, melhor que o italiano, talvez, nesse momento. Gostei, então. Subi. Top 3 do Brasil, é isso aí. Mas é muito disputado mesmo. Só agora que tá Flamengo e Palmeiras, mas historicamente acho que talvez seja o mais disputado do mundo, né? Tantos campeões diferentes assim, né? Mas falando então do Brasileirão, bora ver como que as paradas pra Copa terminaram em outras edições também. Isso, 2010, 2018 e 2022, hein, ó? Porque não é sempre o que termina em primeiro que é campeão lá no final.
É isso daí, Bernardo Bertelli. Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, muita gente já começa a se perguntar: será que a tabela vai mudar bastante quando a competição voltar? A situação atual mostra o Palmeiras na liderança e o Vasco dentro da zona de rebaixamento. Mas a história mostra que uma parada para o Mundial pode mexer bastante com o rumo do campeonato. Vale lembrar que nunca, na era dos pontos corridos, o Brasileirão foi interrompido com tantas rodadas disputadas quanto agora. Antes disso, as pausas aconteceram bem mais cedo. Em 2010, o campeonato parou na 7ª rodada. Em 2014, na 9ª. E em 2018, na 12ª rodada. Em 2010, por exemplo, o Corinthians era líder quando a competição foi interrompida, mas terminou apenas em 3º lugar. O Ceará ocupava a 2ª posição e acabou fechando o campeonato em 12º. Já o Fluminense, que era o 3º na parada, cresceu na reta final e conquistou o título. 4 anos depois, em 14, a liderança do Cruzeiro durante a pausa se confirmou até o fim, com a equipe terminando como campeã, mas nem todos mantiveram o mesmo ritmo. O Fluminense caiu de 2º para 6º, enquanto o São Paulo saiu de 4º para terminar com o vice-campeonato. Em 2018, o Flamengo liderava quando o Brasileirão foi interrompido para a Copa da Rússia, mas acabou ficando como vice-campeão. O Atlético Mineiro caiu de 2º para 6º, enquanto o Palmeiras fez o caminho contrário. Na parada, o Verdão aparecia apenas em 6º lugar, mas arrancou na segunda metade da competição e terminou levantando a taça. Os exemplos mostram que uma pausa longa pode mudar bastante o cenário. Alguns times conseguem manter o embalo, enquanto outros perdem força. Por isso, mesmo com o Palmeiras liderando nesse momento, ainda há muita bola para rolar quando o Brasileirão voltar. Sempre, Elias, que posição São Paulo vai terminar esse campeonato brasileiro? Cara, a gente falou de mudanças, né, da parada até o final do Brasileiro. O São Paulo tá em 8º. Eu acho que eu fecho esse acordo, cara. 8º tá ok, viu? Eu tô com medo desse ano. Eu só quero sair da zona de rebaixamento no final do ano, Pedrão. Aliás, Bernardo, mandar um abraço pra família Zonzini, que está nos assistindo. Valeu, pessoal de Jacareí aí. Grande abraço e bora pro intervalo, então? Bora, já deu nosso tempo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. Os sabores, os sons, as histórias e as paisagens das montanhas. O Band na Serra chega em mais uma temporada para mostrar as belezas da nossa região. Serão destinos incríveis e Guararema é a nossa primeira parada. No próximo dia 4, quinta-feira, no Band Cidade 2ª edição. Band na Serra em Guararema. Oferecimento Guararema Jazz e Blues Festival espera por você. Estância Turística de Guararema, amor à primeira vista. Em junho, o Vale Cap vem com tudo. Meio milhão de reais. É dinheiro na mão só pra nossa região e litoral. Isso mesmo, 500 mil reais só no quarto sorteio. Compre já o seu. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 60 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola e Pedrão, já tem gente fazendo cálculo para título brasileiro. A gente viu aí se ia mexer bastante, mas já tem porcentagem que o Palmeiras tá liderando esse ranking aí pra ser campeão brasileiro. Já tem gente, essa gente não é o Vasco, né? Ah, de jeito né? O Vasco acho que tem negativas chances de ser campeão. Acontece. Mas vamos ver qual é a porcentagem de chances de título desse Brasileirão?
A briga pelo título do Brasileirão tá pegando fogo entre Palmeiras e Flamengo. O Verdão lidera a competição com 7 pontos de vantagem e, segundo os cálculos, tem 51,28% de chance de levantar a taça. Já o Flamengo, que ainda tem um jogo atrasado para disputar, aparece com 35,10% de chance de ser campeão. Falta só uma rodada para terminar o primeiro turno, mas o campeonato vai dar uma pausa por causa da Copa do Mundo e só volta no dia 22 de julho. Na 18ª rodada, os dois favoritos fizeram o dever de casa. No sábado, o Flamengo bateu o Curitiba por 3-0 sem grandes dificuldades. No domingo, o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1-0, mesmo jogando com um jogador a menos. Um dos fatores que ajuda o Palmeiras a ter mais chance é a vitória sobre o Flamengo no confronto direto, no Maracanã. A diferença só não é maior, porque o rubro-negro ainda precisa jogar a partida adiada contra o Mirassol. Se vencer esse jogo em casa, a vantagem do Palmeiras cai para apenas 4 pontos. Correndo por fora na disputa aparecem Fluminense, Bragantino e Atlético Paranaense. O Flu tem 4% de chance de título, mas não vive sua melhor fase. Venceu apenas um dos últimos 5 jogos. A pausa para a Copa pode ser importante para o time recuperar o fôlego. Já Bragantino e Atlético Paranaense chegam embalados. O Massa Bruta venceu 3 partidas seguidas e tem 3,66% de chance de conquistar o campeonato. O Furacão também vem crescendo, com 2 vitórias consecutivas e 3,07% de chance de título. Quando o Brasileirão voltar, Fluminense e Bragantino vão se enfrentar no Maracanã. Já o Atlético Paranaense fecha o primeiro turno contra o São Paulo, no Morumbis. Bernardo Baitelli tem que tirar o chapéu pro Palmeiras e pro Flamengo, principalmente nesse ano pro Palmeiras, que tá mostrando resiliência, já tá com 41 pontos, cara, é muita coisa. Se vencer a última rodada vai pra 44, se repetir o feito vai pra 88 pontos, é uma loucura. Calma, cara, fica tranquilo, seu coração eu sei que chora bastante. Mas tá tem que admitir, verde, cara. Tá bonito de verde aí, cara. Não, verde não dá, né? Não combina tanto, então, mas... o verde e o preto e vermelho aqui, cara, não tem jeito, cara. São esses dois times aí. E amanhã a gente vai exibir quem pode ser rebaixado. E aí sim o gigante merece. Agora o cara que não vai ser rebaixado nunca, tá no ápice dele, é o João Fonseca, que joga hoje à tarde. Roland Garros pode estar assistindo ao nascimento de uma nova rivalidade no tênis mundial. Nesta terça-feira, o brasileiro João Fonseca encara o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do Grand Slam francês, às 3h15 da tarde, em um duelo que reúne 2 dos principais talentos da nova geração do esporte. Os dois têm apenas 19 e 20 anos, respectivamente, e já vem chamando a atenção do circuito com campanhas históricas em Paris. João chega embalado após eliminar ninguém menos do que Novak Djokovic, uma virada épica de 5 sets na terceira rodada, e na sequência superar o norueguês Casper Ruud, 2 vezes finalista de Roland Garros. Do outro lado, Mensik também impressiona. O tcheco avançou às quartas após derrotar o russo Andrei Rublev e busca a sua primeira semifinal de Grand Slam. O confronto tem um ingrediente especial. Os dois já se enfrentaram em um torneio que reúne as principais promessas do tênis mundial, e naquela oportunidade, João Fonseca levou a melhor numa partida pra lá de disputada 3-2, mais vitória do brasileiro. Agora o palco é muito maior, uma vaga entre os 4 melhores de Roland Garros e a chance de confirmar que o futuro do tênis já começou. Eu tô ansioso, realmente eu não acompanhei muito tênis, sendo sincero. A época do Guga, esquece. Eu acho que eu nem era nascido, com todo respeito ao Guga. Calma. Mas a parada é assim, o João Fonseca pra mim tá sendo realmente uma pérola mesmo, uma joia na modalidade. Eu tô torcendo muito pra ele, pô. O Brasil tava um pouco carente desses ídolos de esporte que não seja o futebol, né, um esporte diferente. O Guga venceu em 97, 2000, 2001, se eu não me engano, o Roland Garros. E tem essa lacuna, né? Então tomara que o João Fonseca consiga vencer. E tudo sobre esse jogo a gente vai falar aqui amanhã. Tomara que ele se classifique para a semifinal, né, Bernardo Baitelli? É isso, mas o outro craque também é ele. O Eugênio já está aqui prontinho. E aí, Eugênio? Esse é craque mesmo, hein? Você já jogou tênis na sua vida? Nunca joguei tênis, mas o Pedro fez uma observação muito bacana. Durante o período do Guga, realmente era um fenômeno o tênis no Brasil, um esporte pouco apreciado no país. E agora tá voltando devido ao João Fonseca aí. Que bom que tá voltando, né? Pô, se ele ganhar, ele tem que fazer o coração, porque é no saibro, né? Pra repetir o feito do Guga, né? Isso é lendário. Pô, fazer o coração e se deitar de costas. Isso, exatamente. Não, seria muito legal. O Guga viu o jogo contra o Ruud, Casper Ruud. O Guga super apoia, né? Então, tem que dar moral. Tem que dar moral, pessoal. Valeu, Eugênio. Bom jornal pra você. Ótima terça-feira, meu amigo. Valeu, gente.